Vovó Cambinda, Cambinda é. Vovó Cambinda veio de Guiné. Vamos falar da vovó Cambinda hoje. Saravá, vovó. Bora pro vídeo. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe. E hoje vamos falar de uma preta velha muito especial para mim, vovó Cambinda. Isso mesmo, Cambinda. Mas vamos lá. Existe sim Cambinda e Cambina. São dois nomes diferentes. Pessoal, nós temos que entender, compreender e aceitar que na Umbanda nós temos várias linguagens e nessas linguagens incorpora-se outras linguagens. Então nós temos Cambinda e Cambina, mas hoje nós vamos falar da Cambina. Vovó Cambina é uma entidade que se manifesta na linha de Orimá, ou seja, naquela linha de trabalho onde se manifestam os pretos e as pretas velhas, as vovós, os vovôs, os titios, as titias, o papai e a mamãe. São entidades de extrema autoridade e autonomia dentro da Umbanda, na Umbanda, nas 7 linhas e nas 7 radiações. Essa entidade é rodeada de histórias. Essas histórias elas podem ser confundidas por causa das duas entidades que compartilham quase com o mesmo nome, Cambina e Cambinda. Então, assim como esse ponto que eu cantei no começo, mostra muito da entidade já, porque vovó Cambina, ela veio da onde? Da Guiné. Guiné, quando se fala na cantiga Guiné, não está falando da folha de Guiné, ela não nasceu na folha de Guiné, ela nasceu em Guiné, na África, que faz fronteira com o Congo, com o Benin, com o povo de Minas e tudo mais. Aquela costa marítima que fazia o tráfico dos escravizados na época colonial. Ali existia uma nação, uma tribo chamada Guiné. Então, quando canta que ela veio de Guiné ou qualquer outra entidade, né, que muitas vieram de lá, fala que vieram de Guiné. Guiné, Cambinda e Minas eram 3 tribos, 3 nações que estavam muito próximo do Benin. Quando o rei do Congo fecha os cais e proíbe o tráfico de escravos congoleses para Portugal, o rei de Portugal da época ele é obrigado a buscar em outras nações adjacentes ao Congo escravos. Então ele vai fazer ali o tráfico e os acordos de tráfico com os angolanos. E os angolanos sempre estiveram em guerras com outras tribos, incluindo o povo de Minas, o povo do Congo também. Mas o Congo era muito forte, eles não conseguiam invadir o Congo. Mas as nações menores, como também Cambinda, Guiné e até alguns povos iorubás, porque, por exemplo, a Nigéria, que é o principal país do grupo iorubá, não era uma nação democrática. Não era essa nação toda que nós vemos hoje. Cada estado que nós vemos hoje, da Nigéria, era uma nação própria, era uma tribo própria. Então, a Angola invadia esses lugares, o Benin também invadia e fazia o tráfico. Então, muitas pessoas dessas nações vieram para o Brasil. Por quê? Porque mesmo que nessa época os escravizados não vinham para as Américas, mas sim para a Europa, não demorou muito, foi questão de 30 para 50 anos começarem a descer para o Brasil. E aonde foi o primeiro lugar que mais recebeu escravizados? Foi na Bahia, Então, muitos desses escravos, do começo da colonização até 1888, foram recebendo ali escravos, principalmente da Guiné, de Minas e Cambinda, a nação Cambinda. Então, foram descendo. O azar desse povo era que essas tribos eram muito guerreiras. Primeiro, eles viviam em guerra contra Angola, e Angola já era um povo que guerreava muito. Então,
esse povo, eles eram pegos na guerra, eram extraviados para o Brasil. Então coloca esse povo tudo junto, eles vão guerrear. Então começou muitas manifestações, os negros fugiam demais das senzalas, e aí eles passam a evitar esse povo, mas não tem como, porque um escravo na época era muito caro. Então você conseguia um escravo, vender esse escravo, praticamente você mudava de vida. Se você não sabe, um escravo ele valia tanto que você poderia não comprar um escravo e comprar uma casa, ou comprar 10 cabeças de gado. Só para você ter uma ideia como era valorizado a mão de obra escravizada no Brasil colônia. Então se você tinha a oportunidade de vender, você vendia. Muitos traficantes de escravos não tinham autonomia jurídica, não tinha permissão da coroa para poder vender os escravizados. Então eles criavam documentos falsos para poder comercializar, porque se pudesse escolher, as pessoas não escolheriam os escravos desses lugares, porque eles tinham uma tendência rebelde muito forte, porque eles eram guerreiros e não se submetiam com facilidade. Mas aonde entra a nossa querida vovó nessa história toda? Eu sempre gosto de dar uma pincelada assim, na história do Brasil e tudo mais, porque infelizmente muita coisa não é levantada, muita coisa não é discutida. Então estou aproveitando que você veio pelo amor da vovó para te dar um pouquinho de informação, um pouquinho de história. Então, aonde entra a história da vovó nisso tudo? O local onde eu mais encontrei vestígio da vovó Cambina foi na Bahia, na própria Bahia, onde começa ali as rebeliões escravas, onde começa a nascer o pensamento anti-escravos e tudo mais, e também começa a nascer o candomblé, começa a nascer a Umbanda, começa a nascer muitas outras religiões que não foram para frente, porque infelizmente os seus idealizadores foram mortos, né? Mortos em combate. A vovó Cambina tem muitos contos revelados ali no próprio Salvador, na cidade de Salvador, que durante muito tempo foi capital, e ela era uma ama de leite. Ela foi escravizada, ela veio da Guiné e ela teve o seu papel muito importante porque ela estava dentro da casa de uma das pessoas mais poderosas ali do Salvador, e isso logo no começo da escravização dos negros que vieram para o Brasil. Então ela tendo ali a condição de escutar muitas informações privilegiadas, ela repassava isso para os outros negros dentro das senzalas. Então ela ficava o dia inteiro cuidando das crianças, porque ela era uma ama de leite, ela era como fosse uma babá, e ela ficava de noite dentro da senzala, não mudava, ela não tinha privilégio nenhum. Só que ela apanhava menos, porque ela não tinha comportamento rebelde, só que ela ficava passando informações privilegiadas para que as pessoas que pudessem fugir, fugissem com segurança no momento certo. Ela consegue organizar uma grande fuga. Ela estava dentro da cidade, cuidando de um casarão. Então, com certeza, ela não era uma escravizada de alguém qualquer. Então, era alguém muito importante. Quanto mais importante a pessoa era, mais escravizados ela tinha. Então, ela conseguiu organizar uma grande fuga e fez com que muitos conseguissem fugir. Nessa fuga, metade foram mortos, porque infelizmente capitões do mato e outras pessoas de autoridade, a própria cavalaria interveio nessa fuga. Vamos colocar que metade conseguiu fugir e a outra metade foi morta, infelizmente. E ela permaneceu no casarão para tentar apaziguar qualquer tipo de ânimo. E ela também tinha se apegado muito às crianças, e ela acreditava que, uma vez que ela fosse ama de leite, e uma vez que ela era a educadora daquelas crianças, a próxima geração de senhores poderia ser menos agressiva com os povos negros. Então ela acreditava muito nisso. Então, quando esses negros que fugiram formam um quilombo ali próximo, eles voltam para tentar resgatar a vovó Cambina. No caso, na época não era uma vovó, né? Devia ser uma moça muito bonita. Mas eles não conseguem convencê-la a sair ali da casa
do seu senhor. Então ela permanece naquela crença de que eu vou educar os próximos senhores, a próxima geração, e eles vão ser menos agressivos com o povo negro. Talvez isso aconteceu porque no decorrer dos anos, mais e mais europeus vão indo aderindo à ideia de não ter mais escravos, e geralmente quem estava no poder ou estava no poder agrícola que estava acreditando nisso. Tanto que os movimentos anti-escravagista, eles se iniciam nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, no próprio Ceará também, vai indo se somando essas forças no decorrer do tempo. Mas logo no início, uma negra que foi pega no meio de uma tribo em plena guerra, foi traga para o Brasil, ela serve como ama de leite. Se você não sabe, a ama de leite também era posta para ser reprodutora, ou seja, ela tinha que ter filhos obrigatoriamente, até para ter leite o ano inteiro. Então, não foi uma vida fácil. Mesmo assim, ela teve a percepção que a culpa não era da próxima geração e que ela, com toda a intimidade de mãe que ela tinha ali, ela poderia transmitir um amor, um carinho e ensinar que ela era igual àquela criança branca europeia que estava se amamentando em seus seios. Então, essa história é muito linda. Claro que ela sofreu muito como escravizada, claro que ela apanhou, porque essa história não acaba assim. Então, os negros são capturados, e quando eles são capturados, infelizmente existe muito dedo duro, que conta quem fez para ver se apanha menos, para ver se salva um filho, para ver se salva uma esposa. Não podemos julgar ninguém, não estávamos na pele deles. Então, mas ele acaba contando para uma das autoridades quem é que planejou toda a fuga, sabendo o horário e a data certinha para que eles conseguissem fugir. E a Cambina acaba sendo punida por aquilo. Ela é marcada no rosto, porque mesmo que ela não fugiu, mas ela que organizou a fuga, ela apanhou no pelourinho, e geralmente para a fuga era de 25 a 35 chibatadas, dependendo. Se for, como nós estamos falando de uma história que aconteceu dentro da capital, com certeza foram 25 chibatadas, porque era o máximo que poderiam dar. Contudo, se essa história não aconteceu dentro de um arraial, dentro de uma capital, ela com certeza apoiou muito mais, porque numa lavoura, no canavial, qualquer pessoa poderia fazer qualquer coisa que não havia autoridade ali para defendê-la ou para contar chibatadas. Então é realmente muito triste saber que uma mulher com um pensamento tão avançado, tão fora da época dela, apanhou tanto por tentar libertar o seu povo, nem que seja por um único e bem pouco período da história de suas vidas. Claro que, infelizmente, história de negro não é registrada. Isso é apenas um conto. A gente escuta isso dos antigos, escuta isso das pessoas mais velhas, que conviveram, que viveram com pessoas que passaram pelo período da escravidão, tiveram seus parentes que passaram por isso. Então essas histórias, elas se espalham, e espalham-se muito rapidamente, porque nesse período o que o povo mais queria era esperança. Então quando aparece uma figura dessa, com tanta esperança assim, que a próxima geração poderia ser melhor para o seu próprio povo, então ela se torna um símbolo de fé, um símbolo de esperança. Por isso que ainda é comum a gente rezar muito pedindo a Cambina força, fé, foco e tudo mais. E até os seus pontos, né, falam muito disso. Segura o touro, Cambina, amarra no murão, eu vou rezar pro Cambina, não deixa fugir não. Então assim, a referência dela é como se fosse uma própria santa católica. De repente, se ela fosse branca e ela tivesse feito isso para salvar brancos, com certeza a Igreja Católica teria colocado ela como uma santa, assim como a Joana d'Arc é, assim como Nossa Senhora Santana é, assim como até a própria Maria Madalena é uma santa, não por ter feito milagres, mas sim por ter feito um grande ato de coragem em nome da fé, na humanidade também. Ela com certeza seria uma santa negra hoje, mas infelizmente não. Ela era uma mulher pagã,
ela era uma mulher negra, uma mulher escravizada, então a sua história tem que ser apagada pelo bem de todos. Contudo, não. Ela está muito viva. Aqui está uma das imagens que representa essa poderosa mulher que ainda se manifesta em nossos terreiros. Vovó Cambina, mãe Cambina, tia Cambina, independente de como ela se manifesta, todas essas mulheres, todos esses espíritos trazem essa força consigo. Eu nunca vi uma Cambina se tremer num banco, se tremer sentado num toco, benzendo alguém. Elas são fortes, elas enfrentam. Por isso que fala, segura o touro, Cambina, amarra no murão. Amarra, o que é murão? É um grande muro, geralmente feito de pedra, onde amarrava-se os touros, os bois ou os burros agressivos até eles serem amansados. Então, essa entidade ela é extremamente forte para lidar contra obsessores, maus espíritos, quiumbas. Quando eu preciso enfrentar um troço desse, você acha que eu chamo Exu? Você acha que eu chamo Pombogira? Eu chamo Preto Velho, eu chamo Preta Velha, eu chamo a vovó Cambina, porque é eles que amansam touro bravo, é eles que amansam burro bravo. E o de burro bravo é o que mais tem aí na nossa querida e amada Umbanda. Pessoas ignorantes que ignoram o fato de uma Preta Velha ser tão importante para a nossa querida e amada Umbanda e religião, e até mesmo para nós negros, que precisamos de figuras heróicas para nos motivar. Então tá aí uma das histórias da vovó Cambina. Claro que eu vou trazer muitas outras, porque tem muitas outras, nenhuma delas dá uma origem, dá um norte para exatamente ser aquela entidade. Por exemplo, porque ela se chama Cambina? Por causa da nação Cambina. Não é porque ela nasceu em Cambina, mas porque ela cuidava dos negros de Cambina. Lembra-se que a estratégia europeia era separar os povos linguísticos. Então, se ela era de Guiné, então ela tinha que ficar com outro povo, que era o povo Cambina. Ela se tornou uma vovó maravilhosa. Todo esse reflexo moderno tem, assim, partido de um pouco de fé que ela teve na humanidade. Seja ela branca, seja ela negra, independente disso, hoje estamos juntos dentro da Umbanda, louvando ela, louvando a força dela, tudo em nome da nossa sagrada religião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou também, deixe o dislike. Não tem importância. Comente aqui o que você achou. Conhece outra história? Se conhece, compartilhe com a gente, que isso é muito importante. E também se inscreva no canal para perder nenhum vídeo e nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!